Olá, amigos, bem-vindos ao InfoLibre e tenho a honra de receber esta noite David Rousseau. Olá, David. Olá, Olivier, boa noite a todos e a todas. Então, olá, David. Estou super feliz de receber o David. Primeiro, porque muitos internautas me pediram, você precisa receber o David, etc. E eu também queria recebê-lo. Mas antes de tudo, eu queria ler seus livros. Então, vou ser honesto com vocês, amigos, com a pequena, o trabalho e tudo mais. No momento estou muito ocupado, mas quase terminei o primeiro volume. Aqui está, este é o primeiro volume. Aqui está, este é o segundo volume. Vou passar os links depois, claro, não se preocupem. Quase terminei o primeiro volume e é realmente super interessante, não vou contar mais. Antes de apresentar os livros de David, ele vai se apresentar para vocês. Boa noite a todos e a todas. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rousseau David. Muitos me conheceram através da minha arte, porque sou artista intuitivo, mas também músico, cantor, compositor. Mas foi principalmente sob o nome de DeviantArt que fui, entre aspas, descoberto e conhecido porque fazia retratos de seres digalácticos ou extraterrestres. E tudo começou daí, na verdade. E com o passar do tempo, eu tinha, em particular, meu irmão das Pleiades, que agora muitos conhecem, chamado Esael, que me dizia, ele me repetia muitas vezes: você não acha que é hora de compartilhar suas experiências com o maior número de pessoas, né? De realmente falar sobre o que você viveu. E no começo eu estava bastante relutante porque não sabia muito bem como fazer isso. E cada vez mais veio a ideia, a intuição de que eu precisava escrever sobre as coisas que fiz. Entendi. Então, na verdade, você é multifuncional, eu diria até um pouco como todos nós, de certa forma, porque o ser humano tem muitas capacidades, mas é verdade que você é um artista, podemos dizer. Você pinta retratos, faz desenhos, escreveu livros, então você escreve livros. Além disso, você faz muitas coisas. Você pode nos contar um pouco sobre tudo isso? Você conta isso no seu livro, aliás. Você conta um pouco sobre suas atividades neste primeiro livro. Sim, de fato. Falo um pouco sobre minhas atividades nos meus dois primeiros livros Senti, mas especialmente um pouco mais no segundo, aliás, porque na verdade há anos fui artesão onde criei uma loja de artesanato indígena americano. E através disso, aliás, pude realmente, digamos, fazer o que mais me animava no coração, que era a música. Naquela época, se era isso que me animava, né, enquanto eu compunha, eu escrevia. E então, na verdade, criei um grupo de música tradicional indígena americana. No começo, éramos apenas dois. E aos poucos isso ganhou força, se posso dizer assim. E outros músicos vieram se juntar a nós e acabamos fazendo shows em grandes festivais de música do mundo todo na França. Entendi. Então, na verdade, artista, na verdade, de desenho, de música, você escreve, faz muitas coisas. Na verdade, você faz todas as coisas que ama, na verdade, que quer fazer e compartilhar com os outros, simplesmente. Sim, é isso, de fato. Sempre tentei, pelo menos desde os meus 6 anos, seguir realmente minhas intuições, meus sentimentos e ouvir meu coração. E desde os 6 anos eu já desenhava a lápis. E é verdade que, aos poucos, com o passar dos anos, me aperfeiçoei, entre aspas, como autodidata, porque não fiz formação ou escola. Infelizmente, meus pais, na época, não tinham condições de me colocar na escola de belas artes. Então, eu não podia ir. Então, aprendi tudo por conta própria. E com o passar dos anos, me aperfeiçoei e fui levado a conhecer técnicas e outras coisas que não conhecia antes, na verdade. E foi isso que me permitiu depois, sim, entre aspas, me tornar mais conhecido por um público maior. Entendi. Então, você pode, bem, resumidamente, claro, porque as pessoas, bem, se quiserem comprar os livros, eu recomendo. Eu mesmo os comprei, eu os encomendei. Então, você pode nos descrever resumidamente este livro, Além do Nosso Mundo, o primeiro volume que você publicou? Você pode nos descrever em linhas gerais? Em linhas gerais, é verdade que não é sempre fácil, porque há tantas coisas. Para explicar o que há neste livro, começo desde a minha infância, desde os 6 anos, porque foi daí que tudo começou. Aos 6 anos, tomei consciência de repente, para resumir assim, que eu não vinha deste mundo. Eu realmente achava este mundo muito estranho, não me sentia realmente no meu lugar. Com o passar do tempo também, cheguei aos 8 anos, quando uma noite eu estava brincando com minhas figuras lá fora. Numa noite de verão, eu estava de férias. A noite caiu muito rápido e achei isso muito surpreendente.
É verdade que quando somos crianças brincamos e não prestamos atenção ao tempo que passa, mas ali isso me surpreendeu mesmo. De repente ficou noite. Então larguei minhas figuras, me levantei e olhei para o céu. Havia milhares e milhares de estrelas. Era realmente magnífico. E não sei por que algo veio que vibrava no meu coração, que subia, e comecei a falar oralmente com as estrelas. Isso subiu assim de repente, não consegui me explicar naquele momento. E então comecei a falar com as estrelas e me dirigi a elas dizendo: eu sei que vocês estão aí, eu sei que vocês me observam, eu sei que minha família, vocês lá em cima estão aí. Então agora eu quero uma resposta, né? Eu quero saber. E o surpreendente é que no segundo seguinte, uma luz se destacou do céu e se moveu em alta velocidade. E em um dado momento achei que ia perdê-la de vista, mas na verdade não. Ela fez um giro de 360 graus para vir em minha direção e essa luz parou bem acima de mim. E naquele momento eu estava surpreso, espantado, mas não estava preocupado, se posso dizer assim, porque no fundo eu sabia que era familiar e que eram eles. Pude distinguir nessa forma luminosa um disco, era uma nave de forma discoidal. Observando assim, depois de um tempo, ela desapareceu subindo verticalmente muito rápido. Quando abaixei os olhos, havia um ser ali na minha frente que não era humano. Para resumir o que digo no primeiro livro, explico depois meu percurso ligado a esse encontro, a essa reconexão. É uma reconexão com um membro da minha família das Pleiades. Izeiel, então, é o nome dele, certo? E, na verdade, vemos que ao longo do livro é interessante, porque depois você não para de se comunicar com ele, ele te dará conselhos, será uma espécie de guia para você, e, na verdade, ele vai te dar conselhos e você vai consultá-lo como um amigo galáctico que vai te ajudar a avançar no seu caminho iniciático, de certa forma. Sim, podemos quase dizer isso. De fato, você tem razão em destacar isso. Era como um amigo, na verdade, porque era como um irmão, e realmente em todos os sentidos da palavra, porque éramos irmãos nas Pleiades, na verdade. E ele me seguia, se posso dizer assim, desde que fui encarnado através deste avatar humano na Terra. Amigos, este livro é fascinante, é uma verdadeira aventura. É uma espécie de arquivo X, mas em modo real. Vocês sabem que todas essas séries são baseadas em fatos reais. É muito interessante. Há o perigo, a realidade, a dura realidade da vida que ele enfrenta. Ele conta suas experiências, né, seus medos, né, suas provações. É realmente super interessante. E o segundo livro que ele escreveu, então, além do Nosso Mundo, Exolition, você pode nos falar um pouco sobre isso? Então, este segundo volume, na verdade, ele traz todo um vasto assunto, se posso dizer assim, pelo termo exolition, em particular, que ninguém conhecia, e eu mesmo também não, há não mais que 2 anos. Porque, na verdade, essa palavra exolution foi Ezaíel, mais uma vez, que sussurrou no meu ouvido enquanto eu estava na casa do meu primo naquele momento, estávamos jantando e estávamos falando, entre aspas, de espiritualidade, amor incondicional, etc. E Ezaíel, justamente durante essas conversas, ele vem e me diz: fale-lhe sobre a exolution, é o momento. E na hora fiquei surpreso e me virei para Ezaíel. Eu disse: bem, espera, eu nem sei do que se trata. Eu mesmo não conheço essa palavra, esse termo. E ele ria meio que, ele me disse: mas você conhece, você sabe muito bem do que se trata. E então eu entendi do que ele queria falar, e com o meu primo, então, começamos a falar realmente de amor, no sentido universal, incondicional, para justamente introduzir o assunto da exalbição. E a exalbição, na verdade, é algo que toca, se posso dizer assim, todos os domínios da vida no universo. É muito vasto e muito complexo, ao mesmo tempo é porque alguns chamam de um novo conceito, tanto que abala coisas na Terra e crenças e padrões estabelecidos. Como você poderia traduzir a exolution, uma definição que possamos entender o termo? Já uma primeira explicação simples é o amor por si mesmo, pelo seu verdadeiro eu. A exolution permite-se recentrar no eu para alcançar a exolution e, na verdade, alcançar muito mais coisas que estão ao nosso redor, mas que o homem comum não vê na verdade. Certo. Poderíamos dizer que é, de certa forma, o amor incondicional? Poderíamos dizer que é essa energia? Sim, na verdade, o amor incondicional faz parte da exolution. Certo. Você escreveu este livro com os galácticos?
É uma ótima pergunta, né? Obrigado por tê-la feito. De fato, quando escrevo, é frequentemente de forma intuitiva. Além disso, digamos que não faço um plano no meu processo de escrita. Não escrevo rascunho, nada disso. Quando começo, eu escrevo. É verdade que às vezes, quando releio, Esael intervém, ou talvez às vezes, pode ser Xamanek, outros seres que vocês aprenderão a conhecer nos livros para aqueles que não conhecem. Eles intervêm nas minhas reflexões e me dizem que eu esqueci de falar sobre isso. Eles intervêm dessa forma para me lembrar de coisas que eu não pensei em anotar. É Ezequiel. É interessante porque você fala que estamos em multiversos, temos manifestações que podem ser múltiplas. E então essa é uma das suas manifestações. Eu acho que é em arcturiano, me parece. Então você pode nos descrever a foto. Então, sim, na verdade, essa representação me representa com meu pai no grande sol central. Na verdade, não somos arcturianos aqui. Essa raça é a que eu chamo de antigos ou as sementes irmãs, na verdade. Obviamente. Aqui damos uma forma física, mas é importante saber que esses seres são quase sem forma, de tão energéticos que são, eles são pura energia. Mas é verdade que para representá-los somos obrigados a mostrar como eles se parecem humanoidamente falando. É realmente assim que parecemos como antigos quando tomamos uma forma e uma aparência. Gostaria de te fazer uma pergunta interessante, porque estamos em um período de revelação, estamos redescobrindo quem somos, por que estamos aqui, de onde viemos. Tenho a impressão de que somos múltiplos, na verdade. É algo que aprendi recentemente, pelo menos que trouxe à minha consciência, ao meu intelecto recentemente, que podemos ser múltiplos ao mesmo tempo em diversos lugares. Ou seja, por exemplo, podemos estar aqui e então a outra parte, uma manifestação que está em uma nave, outra manifestação em outro planeta. Como você pode nos explicar então com suas próprias palavras que podemos ser múltiplos em diferentes lugares ao mesmo tempo? Se posso dizer assim, isso se explica de uma forma bastante simples. É preciso saber que, na verdade, nosso ser, nossa verdadeira essência, não importa o nome que damos, pode ser nossa alma, nossa consciência. Na verdade, é ela que é multidimensional, é nossa alma. E o fato de ela viver todas essas experiências de vida, de encarnação, não importa o termo que usamos também, ela vive tudo isso instantaneamente, no instante, porque o tempo não existe como tal. É verdade que são assuntos ainda um pouco complexos de abordar, mas para simplificar, é um pouco isso. O tempo não existe, na verdade, o passado, o presente e o futuro são um só. E a alma vive tudo isso por projeção de consciência. Na verdade, ela projeta sua consciência por uma espécie de canal luminoso através de todos os avatares, independentemente do lugar onde se encontram. Pode ser na Terra, do outro lado da galáxia, funciona instantaneamente. É por isso que ela é multidimensional, na verdade, a alma. Nós estamos constantemente conectados a todos os nossos corpos, a todos os nossos avatares, a todos os nossos seres. Estamos constantemente conectados a eles, afinal. Claro, é possível. É verdade que a exaustão, por isso, né, é muito importante porque permite não apenas se centrar, se recentrar em seu verdadeiro eu, mas também permite se reconectar com outras partes de nós, outras encarnações, se podemos dizer, outras projeções de nossas consciências. E isso nos permite realmente nos conectar e até mesmo comunicar e interagir, certo? Então, uma pergunta interessante, nesta matriz artificial, bem, aqui temos internautas que conhecem bastante coisas, que também experimentaram coisas, então nesta matriz, com quem escolhemos nosso plano de vida durante nossa próxima reencarnação forçada, com as forças do mal ou com as forças do bem? É toda uma questão aí também. Se posso dizer assim, na verdade, não há reencarnação forçada. Embora tenha havido muitas há algum tempo atrás, mas agora acho que tudo isso acabou. Porque são os seres involutivos que manipulavam o espírito e a psique de certas pessoas que estavam realmente ancoradas em crenças, por exemplo, ligadas ao karma, ao inferno, ao purgatório. E então essas pessoas eles conseguiam mantê-las na transição, que é a quarta dimensão, e conseguiam persuadi-las a descer novamente à Terra, porque faziam-nas acreditar que não tinham escolha. Então, nesse sentido, sim, as reencarnações eram forçadas.
Mas, ao mesmo tempo, tudo isso são o que chamamos de escolhas da alma também. Mesmo que não seja fácil entender tudo isso, a alma fez todas as suas escolhas de encarnação antes de vivê-las, na verdade. E depois, na verdade, é só ver isso como experiências. Eu sei que dito assim pode parecer um pouco banal, mas é preciso aceitar, na verdade, cada experiência que vivemos, porque todas estão lá para nos lembrar de quem somos ou do que não temos, justamente. Mesmo as mais dolorosas. Ele sabe algo sobre isso, David, porque há uma passagem que eu lhe disse fora do ar sobre os. Não vou te contar, porque seria uma surpresa, mas há uma passagem sobre os ameríndios, né? Um massacre que ocorreu, que David viveu em sua carne, e é verdade que ele revive isso como se estivesse vivendo no momento presente. Ele sofre e tem essa raiva nesse rancor, porque sente esse sentimento de injustiça. Isael, você me disse, eu estou contando. Ezequiel lhe diz para ter esse amor incondicional, essa exaustão, para justamente sair disso e não cair na armadilha, se quiser, da matriz do rancor, porque foi sua escolha e ele precisava viver essa experiência para experimentar e para viver seu despertar. E é verdade que é um pouco o que você diz. O sofrimento também é uma escolha para poder adquirir essas compreensões, não é? Sim, é verdade, de fato é importante. Mesmo que eu não vá contar tudo, se obviamente o que eu relato no meu livro, mas é verdade que essa experiência foi bastante marcante, porque, de fato, como você destacou, eu realmente sentia a dor, o sofrimento ligado a esse corpo de uma mãe indígena no século XVIII. Foi na época da famosa Batalha de Wounded Knee, né, para aqueles que conhecem um pouco o assunto. E é verdade que quando me projetei novamente nessa experiência, porque era sempre uma projeção de consciência, eu senti, obviamente, tudo o que a mãe indígena sentia na época. No momento dessa famosa batalha, quase todos nós fomos mortos. Lembro-me muito bem, fugimos com as crianças para protegê-las. Levei 2 tiros nas costas e senti o impacto claramente. Senti-me cair no chão, mas de uma forma muito pesada. Pensei, pronto, acabou. Você sentiu exatamente como se fisicamente estivessem atirando em você, a mesma sensação de ser morto pelas costas. Além disso, na data de aniversário desse massacre, minhas memórias se despertavam. Eu sentia as balas todos os anos nas minhas costas. É uma passagem que me tocou muito no livro, há várias. Boa noite a vocês dois. Os livros de David têm uma frequência específica que desencadeia um despertar interior e uma reconexão com nossa multidimensionalidade. Muito obrigado. David, um comentário sobre isso, né? Porque você recebeu feedback sobre seus livros. De fato, é verdade que muitas pessoas me relataram isso em testemunhos desde que o primeiro volume foi lançado há quase 2 anos. Eles sentiam muitas coisas, na verdade, quando começavam a ler, quando abriam, até mesmo às vezes quando tocavam, algumas pessoas realmente sentiam frequências, vibrações. E me diziam, lembro que alguns até choravam, me testemunhavam que estavam em lágrimas, porque isso os reconectava justamente à sua verdadeira natureza, ao seu verdadeiro eu, mesmo que houvesse coisas que não entendiam na hora, mas isso despertava todas essas memórias de quem eles são. É verdade que entendi um pouco mais tarde, talvez 6 meses, 1 ano depois que meu primeiro volume foi lançado, que de fato, através dos meus escritos, havia muitas altas frequências na exumação. E, na verdade, era Esael, Xamanek e outros seres que me acompanham, que tinham, se posso dizer assim, não codificado, mas transmitido essas frequências através da minha escrita. É muito forte. Então, para dizer a verdade, eu falava disso com David no ar. Quando abri o livro pela primeira vez, comecei a ler. Foi a primeira vez que eu abri. Fazia muito tempo que eu não me desdobrava do meu corpo. Eu não saía do meu corpo em plena consciência. E então, na verdade, quando adormeci, me desdobrei, ou seja, me encontrei em outro espaço, e então vivi experiências fora do meu corpo. E então, bum, voltei depois. Mas é verdade que, de qualquer forma, os efeitos são muito, muito fortes. De qualquer forma, em mim, teve efeitos imediatos. E temos a impressão de que muitas coisas que David diz, nós mesmos vivemos. Então, talvez não para todo mundo, mas para mim, isso faz David rir do que ele sabe. Mas, de qualquer forma, isso reativa memórias, talvez que estavam adormecidas ou que foram um pouco seladas justamente de uma vivência um pouco semelhante à de David. É realmente interessante.
Se me permite, sim, esclarecer um ponto, na verdade, é que ninguém selou essas memórias em você, em nós, em cada um de nós. Somos nós mesmos, na verdade, que bloqueamos certas memórias, se posso dizer assim, para que cheguemos a esse famoso momento em que haverá uma tomada de consciência. Você acha que alguns de nós bloquearam voluntariamente para não interferir com o nosso processo e que no momento exato necessário isso vai se reativar? Sim, basicamente é isso. Porque, na verdade, como eu disse antes, a alma escolheu tudo com antecedência, na verdade, nas linhas gerais, obviamente, porque depois sempre temos nosso livre-arbítrio de acordo com as experiências que vamos viver. Sempre há escolhas em um determinado momento que farão com que, na verdade, escolhamos outra coisa, mesmo que talvez devêssemos ter escolhido o que estava à esquerda em vez de ir à direita. Mas, enfim, a alma realmente escolheu toda a sua experiência nas linhas gerais. Então, de qualquer forma, sempre haverá balizas no seu caminho. E essas balizas, somos nós mesmos que as colocamos justamente para nos lembrar de quem somos. É isso. Estou percebendo isso. Desde que estou em contato com a Solution 5D, aliás, olá, Mathieu e Frank, e toda aí, e da equipe, mas é verdade que desde que estou em contato com essa equipe, percebo que, na verdade, eles me falaram e isso também reativou memórias, mas percebo que nós organizamos tudo. Ou seja, escolhemos estar aqui, escolhemos viver essas experiências e experiências dolorosas, é importante, é uma escolha de vida, ter uma vida difícil às vezes, ter uma vida de sofrimento para poder acumular experiência e depois ascender melhor e cumprir melhor sua missão. Isso realmente exige superar as concepções da 3D. É realmente incrível. É verdade que pode parecer difícil para alguns, mas é verdade que há pessoas que ainda estão na matriz, que estão no esquema de trabalho, casa, dormir sem nenhum julgamento. Mas é verdade que, para que as pessoas entendam bem tudo isso, parece complexo, difícil de alcançar para alguns. Recebi feedbacks, às vezes as pessoas me diziam: não sei como você faz porque eu não consigo. Mas, na verdade, eu percebia que essas pessoas davam mais espaço para a mente, para o ego, e não se davam tempo para se recentrar em si mesmas, no seu eu. E, na verdade, essa é realmente uma das chaves, né? Se posso dizer assim, é isso, é o centramento, é o recentramento. O fato de se recentrar no coração já é dar vários passos à frente em direção à exaustão. É isso que nos permite reconectar com nossas memórias, com quem realmente somos. Sim, é engraçado porque no momento sentimos, pelo menos quando somos sensíveis às energias, sentimos que tudo nos empurra para o coração agora. É realmente um recentramento. São comunhões de almas. Encontramos almas com as quais estamos conectados. Quando encontramos almas, isso reativa nossas memórias. É como as peças de um quebra-cabeça que se reagrupam. É realmente impressionante. É isso. Porque, na verdade, ao mesmo tempo, mesmo que o tempo não exista realmente, mas na verdade tudo está acelerando. Então é por isso que há cada vez mais reconexões de alma, como dizem, e justamente porque as coisas estão mudando, as coisas estão evoluindo, há cada vez mais pessoas que, ao se recentrarem mais em si mesmas, aumentam sua frequência e sua vibração simplesmente. Então, Sophie pergunta: nós já nos conhecemos, você e eu? Você pode responder a ela? Sim. Pronto. Sim. Então, mas ele é mais consciente do que eu ainda disso. Eu ainda não estou. Eu sinto isso, mas. Então, pergunta de Sophie: os ajudantes galácticos benevolentes podem entrar e sair desta matriz? Eles têm permissão? É uma pergunta interessante. Então, eu diria sim, eles podem fazer isso, obviamente, eu diria até muito facilmente para eles, se posso dizer assim. E depois eles têm permissão, eu diria, não é fácil explicar realmente esse assunto em detalhes, porque na verdade é verdade que existe essa famosa lei de não interferência, como dizem no universo. Na verdade, mesmo que não seja realmente uma lei, vamos dizer que é um preceito, um princípio, os seres galácticos que vivem em outros lugares não têm o direito de interferir diretamente com uma civilização que eles visitam ou algo assim. Então, eles podem intervir, mas de forma mais sutil será realmente dedicado a tal ou tal pessoa. Mesmo que a pessoa não tenha consciência disso, um ser irá até uma pessoa em vez de ir até um grupo inteiro ou um povo. Pessoas que são como canais, de certa forma, para justamente transmitir informações, ou então elas têm experiências
Isso é válido para os evolutivos, mas também é válido para os involutivos, porque mesmo os involutivos, quando intervêm para fazer abduções, hibridações, coletas, etc., no final é de certa forma com o nosso consentimento, não é? Claro. Porque, mais uma vez, sim, mesmo que pareça complicado entender isso e admitir e aceitar tudo isso, são justamente acordos de alma. Porque é verdade que muitos falam dos seres involutivos, eu diria quase às vezes de forma colérica, até com ódio e tudo mais, eu já pude observar isso, mas na verdade eu diria que não devemos entrar na raiva nem no ódio, porque esses seres involutivos, eles estão aqui também por nós. Nós também estamos aqui para servi-los. Ou seja, na verdade, a sombra e a luz são uma só, na verdade, no absoluto. Então, estamos aqui ao mesmo tempo por eles, para que eles também tomem consciência de certas coisas e que, pouco a pouco, eles soltem o controle e o poder que exercem há muito tempo. Então, me fizeram muito essa pergunta, né, então vou te fazer, porque me enviaram e-mails, me disseram, faça essa pergunta a ele, por favor. Então, dizem muito neste momento, né? Você sabe, você tem pessoas que fazem hipnose regressiva, você tem pessoas que têm memórias, pessoas que viveram, que estão em contato com o intraterra, etc. E que dizem que, de fato, estamos como em uma matriz, né? É um pouco como o show de Truman, se você quiser, onde estamos limitados por esse famoso muro de gelo e que estamos lá e que estamos um pouco com uma lua e um sol que não são nada como nos ensinam na escola, e no final estamos um pouco presos nessa matriz, e essa matriz está se perfurando finalmente pelas vibrações de dentro, e que vamos descobrir um mundo completamente novo, e que vamos realmente descobrir Gaia. Você pode nos dar sua compreensão em relação a isso? De fato, não é à toa que, ao mesmo tempo, há certos filmes que abordam temas, eu diria, muito próximos da realidade e da verdade, na verdade, especialmente os filmes Matrix, Show de Truman e outros, porque, de fato, há muita verdade. Na verdade, o que é preciso saber é que os seres involutivos, quando chegaram à Terra já há centenas de milhões de anos, perceberam, entre aspas, e não é pejorativo o que vou dizer, que o ser humano tinha muitas fraquezas. E, na verdade, isso estava ligado principalmente à mente. Ele era muito influenciável na mente, né, o ser humano. E então, os seres involutivos começaram a controlar o ser humano dessa forma, insuflando-lhe pensamentos, crenças que estavam completamente erradas. E aí eles perceberam, mais uma vez, os involutivos que podiam controlar o humano através dessas crenças e tudo isso. E pouco a pouco, ao longo do tempo, na história da humanidade, chegou um momento em que o ser involutivo controlava quase toda a humanidade, justamente por causa de todos esses dogmas, dessas crenças que eles haviam criado. E, ao mesmo tempo, eles criaram o que chamamos de matriz artificial, que é uma matriz de ilusão, justamente para manter o homem no que ele acredita ser a realidade, quando na verdade não é. Entendi. Eu entendo. Depois há experiências. Há muitas pessoas que vivem coisas quando leem seus livros. Acho que deve ser uma dessas experiências, talvez. Quando eu era criança, eu acordava na cozinha no meio da noite e sentia que vinham me buscar. Como reconectar com isso, segundo David? Eu diria, isso se relaciona com o que explicamos antes. Tudo é essencial, tudo volta ao coração. Nesse momento, seria necessário tirar um tempo para si, para despertar suas memórias, se reconectar e se recentrar no coração, colocando sua consciência no coração. Ou seja, deixando de lado tudo o que pertence à mente, ao espírito racional, ao ego, demonstrando desapego, por assim dizer. É realmente aí que funciona, é realmente assim que funciona.